para você que está nos assistindo aí pelo Rai Online. Eu sou a professora Nathalie Ritter e hoje nós vamos estudar uma legislação estadual voltada para você que vai prestar o concurso aí para a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, certo? É a lei que institui a estrutura orgânica, né, da nossa Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. O órgão em si, ele não recebe este nome, apesar, né, de forma meio vulgar aí nós chamarmos aí desta maneira o instituto, mas lá nós estamos falando da nossa superintendência, tá? Da Guarda Penitenciária, Diretoria de Inteligência Penitenciária. Então nós temos uma superintendência de guarda penitenciária. E dentro dessa superintendência, que é um órgão aí do Estado de Minas Gerais, nós vamos ter a carreira de policial penal, certo? Que é aí o cargo para qual você está estudando. Então nós temos a previsão aí no seu edital da Lei 14.695 de 2003. O que a gente percebe antes mesmo de a gente começar a estudar o conteúdo? Que é uma lei que já tem um tempinho que ela foi editada. De lá para cá, nós tivemos muitas alterações legislativas que podem refletir diretamente no conteúdo dela, tá? E aí eu vou pontuar com vocês essas alterações que ocorreram ao longo desses últimos 18 anos aí, desde que a lei foi editada, certo? Então nós temos aí essa lei que vai instituir, que vai criar essa coordenação da guarda penitenciária, vai tratar sobre a parte da inteligência penitenciária e também algumas informações sobre a carreira dentro dessa instituição, certo? Primeira coisa que nós precisamos estudar, a gente precisa ver o início aí dessa legislação. Ele traz as competências, ele vai trazer para você a informação do, olha, para que essa instituição serve? Essa instituição ela foi criada por meio dessa lei para desempenhar quais papéis, quais as suas atribuições, as suas competências. Então, a Superintendência de Coordenação e Guarda Penitenciária, ela possui algumas competências específicas, como, por exemplo, normatizar, coordenar, controlar, certo? Quando a gente fala esses termos, você pensa aí, eu estou falando de administração, certo? Das atividades pertinentes à segurança e à vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais. Então, eu estou dizendo que uma das competências dessa superintendência é realizar essa administração por meio de normativas, coordenação e controles, tá? Desses estabelecimentos penais da nossa Subsecretaria de Administração Penitenciária. Então, nós temos essa superintendência ligada à Secretaria de Segurança aí do Estado de Minas Gerais por meio dessa Subsecretaria de Administração Penitenciária. Então, a primeira competência dela, fazer essa parte administrativa, gestora dos estabelecimentos penais. Zelar pela observância da lei e dos regulamentos penitenciários. Observância da lei. Que lei, por exemplo? Lei de execução penal, né? Então, todas as legislações que tratam de assuntos voltados para os estabelecimentos penais, para a execução penal, bem como também os próprios regulamentos, tá? Regulamentos internos, editados pelo próprio Estado aí, na parte da administração, é competência da superintendência que ele zele para que os seus servidores, os seus agentes cumpram essas disposições legais. Coordenar e orientar as operações de transporte, escolta e custódia de sentenciados em movimentações externas, bem como de transferências interestaduais ou entre as suas unidades do interior do Estado. Então, ele está falando que essa superintendência tem como competência cuidar do transporte dos sentenciados, do transporte dos presos, seja entre estados, seja entre estabelecimentos penais do próprio Estado de Minas Gerais. Exercer outras atividades que lhe forem correlatas. Olha aquele inciso super abrangente falando aí de competências, né?
que ele está dizendo assim, olha, demais situações, demais aí matérias que sejam correlatas à parte de estabelecimentos penais, de execução penal, também vai ser de competência dessa nossa superintendência. Correto, meu bem? Com relação à estrutura organizacional, né? A lei também traz, como eu falei para vocês, a lei orgânica, ela vai falar sobre a organização e o funcionamento. Então, ela vai trazer aí a estrutura organizacional dessa superintendência, né? Então, ela fala que ela é composta por 2 diretorias. A lei é bem sucinta com relação a isso. Falando, olha, nós vamos ter 2 diretorias que, se somando, vão compor essa superintendência, certo? Com relação aos cargos e às carreiras, quais os cargos que compõem a estrutura organizacional da Polícia Penal de Minas Gerais, da Superintendência Penitenciária? Agente de Segurança Penitenciário. Essa carreira de agente de segurança penitenciário, ela vai integrar o grupo de atividade de defesa social do Poder Executivo. Ela está falando que essa carreira, ela está vinculada à segurança pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. E faz parte dos quadros de carreiras, quadro de pessoal do SEJUSP, né? Que é a nossa Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Essa alteração nesse nome foi recente, em 2019, tá? Antigamente tinha um outro nome a secretaria. Então, agora nós temos esse nome. Então, essas carreiras, elas compõem esse quadro do SEJUSP, que é a nossa Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas, que é uma secretaria do Poder Executivo, tá? Então, olhando pela organização da administração aí em Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no Estado de Minas, essas carreiras, né, da Polícia Penal estão vinculadas ao Poder Executivo Estadual por meio dessa Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Cargos em comissão. Nós temos a possibilidade, a previsão da existência de cargos em comissão dentro da estrutura, tá? Lembrando aí para vocês que a regra é que os cargos, eles serão sempre efetivos por meio de concurso público, que é o fato aí que você está estudando, certo? Porém, existe a previsibilidade, então, de cargos em comissão. E aí, eu chamo a atenção para isso que está grifado aqui em vermelho, meus amores. O que acontece? Fala-se que os cargos de provimento em comissão, vamos lembrar, que são aqueles de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, para você ocupar este cargo em comissão, de chefia, direção ou assessoramento, você não precisa necessariamente ter feito o concurso público, porque ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Mas a lei, ela traz uma informação importante, que é uma questão, um tópico assim, ó, show de bola para ser cobrado na sua prova. Porque eles falam que esses cargos em comissão serão preenchidos, serão providos ou ocupados preferencialmente. Cuidado com essa palavra. Eu não disse obrigatoriamente, eu não disse exclusivamente. Eu disse que dá-se preferência. Para quem? Para um agente de segurança penitenciário que esteja posicionado nos níveis 3, 4 e 5 da carreira. Ou seja, que esteja nos outros níveis mais elevados da carreira aí de agente de segurança penitenciária. Que a gente sabe que teve a mudança de nomenclatura para a Polícia Penal, tá? Mas a lei ainda traz dessa forma a terminologia, então é por isso que a gente está falando dessa maneira. Não teve uma alteração direta da lei com relação ao nome, certo? Então, quais os níveis preferenciais que vão ocupar os cargos em comissão? Aqueles que estão nos últimos 3 níveis da carreira, tá bom? Com formação superior relacionada às atividades fins da superintendência. Isso quer dizer que vai se dar preferência para esses cargos em comissão dos agentes, né, penais, dos policiais penais que tenham uma formação acadêmica direcionada para a matéria, tá, ao qual o cargo vai ser exercido. Então, se ele tem uma formação específica na área de direito, por exemplo,
ocupar aí um cargo que seja de assistência voltado para essa área e tudo mais, beleza? Então, dá-se preferência, cuidado com esse termo aí na sua prova. Competências que possuem esses agentes de segurança. Quais as competências que nós vamos ter aí para os policiais penais? Primeira coisa, isso aqui, meus amores, quando a gente fala de competência, é muito importante também você grifar as palavras-chave para ajudar você a lembrar na hora da prova. E competência é um conteúdo de lei orgânica que cai bastante em prova, tá? Porque eles querem saber se você sabe, você, futuro servidor, sabe o que você vai ter que fazer, quais vão ser as suas atribuições no desempenho daquele cargo, certo? Garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais. Ordem e segurança dos estabelecimentos penais é garantidos pelo policial penal. Você vai fazer a segurança, garantia da ordem, evitar que tenha aí qualquer tipo de desordem. E segurança, não apenas, né, evitar com que os presos saiam, mas também garantir a segurança de que produtos ilícitos não entrem e tudo mais. Exercer as atividades de escolta e custódia dos sentenciados. Escolta de presos. Você faz escolta quando você faz essas transferências. Lembrem-se que eu falei que é competência da superintendência fazer essas transferências de presos, seja entre estabelecimentos penais do próprio estado, seja entre outros estados e até mesmo do fórum, por exemplo, da audiência de custódia até o setor de triagem, né, quando ele foi aí logo após ser preso em flagrante e etc. Então, toda essa escolta de presos e essa custódia em que sentido? Se um desses sentenciados, por exemplo, em razão da prática criminosa, acabou sendo hospitalizado, quem vai realizar a escolta desse sentenciado enquanto ele estiver no hospital fazendo o tratamento médico necessário? Você, futuro policial aí do estado de Minas, certo? Desempenhar ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas edificações. Ou seja, você vai exercer a atribuição de vigilância, tá? Interna e externa. Ficar de olho em toda ali a região dos estabelecimentos penais. Com relação a porte de arma para o policial penal, né? Nós tivemos várias alterações legislativas ao longo desses 18 anos com relação à possibilidade de porte de arma, tanto para cidadãos comuns, como também para servidores públicos, para agentes públicos, né? Então, a lei ela traz especificamente aí algumas informações com relação ao porte de arma. O agente de segurança penitenciário, ou seja, o policial penal, ele foi autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração, ou seja, a arma que é bem do Estado, a sua arma funcional, a arma que você utiliza no seu dia a dia, no seu trabalho, quando em serviço, exceto nas dependências internas do estabelecimento penal. Ela está falando que se você possui o porte de arma, você pode utilizar esse porte de arma, essa arma da instituição, enquanto estiver em serviço. Cuidado com essa terminologia, tá? Porque o porte é essa possibilidade de você andar com o seu armamento. Mas a lei ela foi clara para dizer que você pode sim sair do estabelecimento penal com a sua arma. Porém, desde que você esteja em serviço. E outra coisa, cuidado, ele está falando da arma da instituição. Ele não está pontuando sobre a possibilidade de você utilizar uma arma particular ou não, tá? Está dizendo que aquele porte da arma da instituição, a arma que é o bem público que você utiliza no desempenho das suas funções, ele somente pode acontecer fora do estabelecimento penal, né, para ser um porte, se você estiver em serviço, como por exemplo no serviço de escolta, que nós vimos que é uma das suas competências aí durante o desempenho das suas atividades, certinho? Com relação à hierarquia, nós estamos falando de uma instituição de segurança pública. Então, a hierarquia e a disciplina, elas vão estar presentes independentemente de ser uma instituição militar ou não, porque se trata de uma instituição de segurança.
E assim como nós temos uma organização, uma estrutura organizacional dentro do órgão, nós vamos ter hierarquia. Vão existir pessoas que estão acima uma das outras, né? Quando você estuda lá o poder hierárquico no direito administrativo, que a gente fala aí daquela estrutura hierárquica da nossa pirâmide, né? Onde sempre vai ter aí uma pessoa que está hierarquicamente superior a você para desempenhar aí todas as atribuições, certo? Então, com relação à hierarquia, o agente de segurança que vai estar lotado em algum estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado, ou seja, ele está abaixo na hierarquia ao diretor do respectivo estabelecimento. Coisa bem óbvia de você se pensar, mas a lei achou por bem expor isso. Por quê? Quem vai ser diretor do estabelecimento? Diretor é um cargo em comissão. E eu acabei de falar para vocês que os cargos em comissão, preferencialmente, vão ser desempenhados, vão ser realizados por agentes de segurança, policiais penais, dos últimos níveis de classe, ou seja, aqueles mais antigão, tá? Então, o diretor, que é um cargo em comissão, vai está aí entre os últimos níveis de classe. Mas cuidado, não quer dizer que porque você tem uma classe superior, é mais antigo do que ele na instituição, que você vai ser superior a ele. A lei então veio falando que em questão de hierarquia, o diretor manda em você, agente de segurança. Nós temos uma carreira una aqui dentro. Então o diretor vai ser agente de segurança penitenciária, vai ser um policial penal como você. Não importa se ele tem um nível de carreira menor que o seu. O que importa é que, em razão de desempenhar o cargo de direção, ele possui hierarquia em que você está subordinado a ele, correto? Com relação à dedicação exclusiva, o que nós temos a pontuar aí? A carreira de policial penal, de agente de segurança penitenciária do Estado de Minas Gerais, ela é exclusiva? É uma carreira de dedicação exclusiva? Ou seja, você não pode desempenhar outras funções, outras carreiras, nem em outros cargos públicos ou então na iniciativa privada? E aí a lei fala pra gente que ele vai ser exercido em regime de dedicação exclusiva, podendo o seu ocupante ser convocado a qualquer momento por necessidade do serviço. Isso quer dizer que você, apesar de ter as possibilidades legais de cumulação previstas lá da Constituição Federal, né, aquelas possibilidades de cumulação de cargos, a sua carreira dentro da Polícia Penal de Minas, ela é uma carreira de dedicação exclusiva. Ou seja, a qualquer momento que você for acionado, não importa se você está exercendo atividades em outro cargo ou outra atividade privada, você deverá ir e exercer o seu cargo. Isso quer dizer dedicação exclusiva. Você pode ser convocado a qualquer tempo pela instituição, certo? Com relação às lotações, o que a gente precisa pontuar aí com relação às lotações dos servidores? O cargo de agente, ou seja, o cargo de policial penal, né, será lotado nos estabelecimentos penais. Então, qual vai ser a sua lotação? Algum estabelecimento penal. Mesmo que lá dentro você desempenhe alguma atividade em comissão, por exemplo, a sua lotação é naquele estabelecimento penal, que vão ser ligados aí à Secretaria de Estado de Defesa Social, que na verdade agora é a SEJUSC, Secretaria de Justiça e Segurança, né, que teve aquela alteração. Essa secretaria aqui teve a modificação aí do nome, tá, para a Secretaria de Justiça e Segurança. Então, você vai estar lotado no estabelecimento penal que é ligado diretamente à Secretaria de Justiça e Segurança. Subsecretaria de Administração Penitenciária. Nós temos aí, dentro da estrutura, uma subsecretaria, né? Nós temos a Secretaria de Justiça e vamos ter uma subsecretaria específica para a parte de administração penitenciária. É como se a gente estivesse fazendo aí uma subdivisão interna de competências, certo? Para direcionar as atividades que são desenvolvidas. Essa subsecretaria de administração vai ser composta
pela Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária, onde dentro nós vamos ter aí outras subdivisões, como a Diretoria de Segurança, a Diretoria de Correições da Administração, ou seja, a gente está falando da Corregedoria, né? Diretoria de Cadastro e Movimentação Carcerária, então nós vamos ter uma diretoria específica para fazer o cadastro e a movimentação dos presos, essa parte de logística dos sentenciados. Diretoria de Informações Penitenciárias. E aí nós temos também outra superintendência ali dentro, que é a Superintendência de Atendimento ao Sentenciado. E aí essa superintendência, essa subdivisão ali interna dessa nossa subsecretaria, ela é voltada já não para a lotação dos servidores apenas, mas para fazer esse atendimento aos sentenciados. E aí a gente vai ter a Diretoria de Tratamento Penal, a Diretoria de Ensino. Por quê nós temos Diretoria de Ensino? Porque é um dos direitos dos presos, conforme lá na Lei de Execução Penal, o acesso à educação. Diretoria de Acompanhamento Penal e a Diretoria de Trabalho. Por quê? Porque eles não são obrigados a realizar trabalhos forçados, mas existe o desempenho de atividades de trabalho dentro dos estabelecimentos penais? Sim. Então, nós temos que ter uma diretoria que vai tratar especificamente dessa parte aí das sentenças. Escola de Justiça e Cidadania também faz parte aí dessa nossa superintendência. Lá, dentro da Escola de Justiça e Cidadania, nós vamos ter a Diretoria de Recrutamento e Seleção, a Diretoria de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Aqui, recrutamento e seleção de quem? Dos profissionais, dos policiais penais que vão desenvolver dentro dos estabelecimentos penais esses projetos aí de educação, de cidadania, de justiça, fazendo esse atendimento aos sentenciados, certo? E além dessas três, subdivisões, nós temos especificamente também os estabelecimentos penais, que são aí os presídios realmente, que é onde vai ser desempenhada aquela atividade fim de custódia e vigilância dos presos sentenciados, correto? Então nós percebemos que dentro aí da nossa estrutura organizacional, da nossa Superintendência de Segurança Penitenciária, nós temos essas 4 divisões, uma voltada para a parte da administração mesmo, as diretorias de administração, outra voltada para a parte aí de atendimento, a diretoria de atendimento ao sentenciado, uma diretoria voltada para a parte de atendimento de justiça e cidadania, que é com relação à educação, acesso, por exemplo, a auxílios jurídicos e tudo mais, e a nossa última subdivisão aí de ligação, que são os próprios estabelecimentos penais, as próprias penitenciárias, que vão realizar, então, a atividade fim de escolta e vigilância dos presos, correto? Eu vou finalizar esse bloco aqui com vocês. No próximo bloco, nós vamos entrar num contexto aqui de uma garantia que o policial penal tem, conforme a legislação, que é essa gratificação que o agente de segurança ele pode receber por desempenhar essas atribuições nos estabelecimentos penais.